Que o governo é o maior ladrão de todos, todo mundo sabe, mas o que pouca gente entende é como ele faz isso, e não é através de impostos. Nesse vídeo eu vou te mostrar como esse roubo acontece e como tu pode se proteger dele. E novamente, eu não tô falando de imposto. Eu não tô falando de corrupção. É uma coisa muito mais sutil, mas é uma coisa que rouba o seu dinheiro todos os dias. É um golpe muito mais duro que acontece todos os dias. Ele faz tu trabalhar mais, ele faz tu se esforçar mais para ganhar cada vez menos e nunca sair do lugar. Esse roubo tira anos da sua vida e você não percebe. Se você não entender isso agora, você vai continuar caindo nesse golpe todos os dias. Cada vez mais a gente vê matérias jornalísticas falando que os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres. E o culpado é um só. Mas para mim conseguir te explicar tudo isso, eu vou ter que te contextualizar. Eu vou ter que te explicar a história do dinheiro e como ele surgiu. Para daí sim a gente conseguir chegar na resposta. O que eu vou te contar é também a história do maior roubo já inventado. Lá atrás, antes de existir moeda, as pessoas viviam do escambo. Era o seu João com o trigo, eu com o gado, eu pegava e trocava o trigo com o gado dele. Ou se eu tivesse um boi e ele tivesse grãos, eu trocava o meu boi pelos grãos dele. Era o simples escambo. Nada mais que uma troca. Parece simples, mas na prática esse era um problema. E se o trigo estragasse antes da troca, como que a gente ia fazer? Eu ia ficar no prejuízo? Então, pensando nisso, era preciso criar algo que fosse aceito por todos, que armazenasse valor, que fosse durável, divisível e escasso. O primeiro bem que eles achavam que era escasso, divisível e durável, ou seja, que ele não estragava com o tempo, foi o sal. Aliás, é daí que vem a palavra salário. Depois vieram conchas, pedras raras, metais preciosos, até que o ouro se destacou. O ouro era durável, era escasso e não enferrujava. Então o ouro, ele virou a base do comércio mundial. O ouro era algo que custava esforço real para ser produzido. Só que os governos sempre tiveram um problema. Eles nunca conseguem gastar só o que arrecadam. E o que eles faziam? Manipulavam o dinheiro. Vamos voltar lá atrás. Os romanos, por exemplo, eles pegavam a prata e misturavam com cobre, que é um metal muito mais barato. O povo recebia uma moeda que parecia igual, mas valia muito menos de fato. O resultado foi uma inflação descontrolada. Cada vez mais eles usavam desses artifícios para reduzir a quantidade de prata nas moedas, até no final não ter praticamente nada de prata nelas. E por que isso é tão perigoso? Porque isso gera perda de confiança. E com a perda de confiança, a economia entra em colapso. Foi o fim do Império Romano. O Império Romano caiu, mas a lição nunca foi esquecida pelos poderosos. Essa foi a primeira forma de dinheiro fácil, adulterar o valor sem que o povo percebesse. Mas adotando o ouro surgia outro problema. Carregar o ouro era pesado, arriscado, os seguros eram muito caros. Os navios que levavam metais da América para a Europa eram constantemente atacados por piratas ou naufragavam. As viagens eram muito arriscadas. Tempestades, naufrágios, ataques. Um dos roubos mais famosos do século XIX aconteceu em 1855, na Inglaterra. Eles pegaram várias toneladas de ouro de um trem e substituíram todas elas por barras de chumbo pintadas na cor de ouro. E só descobriram bem depois. Isso mostra a vulnerabilidade de transportar o ouro físico. Aí que surgiram os bancos. Justamente por causa desses riscos, roubos, naufrágios, ataques, assaltos, os bancos começaram a emitir notas de papel para atestar que tu tinha aquele ouro. Eram certificados que só atestavam que tu tinha aquele metal. Eu vou fazer um exemplo bem simples para vocês conseguirem entender de uma forma bem didática e bem fácil. Vamos supor que eu vou lá no banco com meus 100 reais, vou depositar meus 100 reais lá no banco e os meus 100 reais vão estar agora em custódia, vão estar no Bradesco. Ou seja, os meus 100 reais estão no Bradesco. Mas esses 100 reais, ao mesmo tempo que eles estão no Bradesco, eu tenho no meu aplicativo ali 100 reais. Porque quando eu deposito 100 reais no banco, eles vão ficar no banco, mas no meu aplicativo eu tenho um certificado. Ou seja, eu tenho um recibo mostrando que eu tenho 100 reais. E esse certificado, esse recibo, não é o dinheiro em si, porque o dinheiro tá lá no Bradesco ainda. Mas com esse recibo, eu posso pegar esse recibo e posso pagar uma conta. Então, eu não vou passar o dinheiro que tá lá no Bradesco para outra conta, eu vou passar esse recibo para outra pessoa. E olha como isso facilita muito, porque eu não preciso pegar o dinheiro físico e entregar na mão da outra pessoa. Eu posso deixar o dinheiro lá no Bradesco e só entregar o certificado. É muito mais seguro. Imagina tu sair com 5, 6, 7 mil reais na rua todos os dias. Agora tu sair com 5, 6, 7 mil no banco, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora tu sair em dinheiro, tu vê o risco. Agora que tu entendeu o conceito, vamos voltar lá pro ouro. É o mesmo conceito que eu acabei de explicar. Ou seja, tu pegava o ouro,
botava no banco e tu recebia um certificado. E daí tu fazia as trocas por causa desse certificado que tu tinha. Tu não precisava pegar o ouro e trocar o ouro, não. Tu tinha o certificado e tu ia lá e trocava com outra pessoa esse certificado, e esse certificado ia trocando de mão em mão. Elas podiam ser trocadas, então, infinitamente, e se alguém quisesse, podia ir lá no banco com esse certificado e sacar o ouro. Era um sistema extremamente seguro, até que os bancos e o governo tiveram a mesma ideia de sempre. E se a gente pega e só simplesmente emite mais nota do que a gente tem em ouro? Foi o nascimento da manipulação moderna, prometer mais do que eles conseguiam entregar. E mais uma vez o povo foi enganado. Mas esse sistema, ainda mesmo com esses defeitos, ele tinha um freio. Se todo mundo fosse no banco ao mesmo tempo sacar o ouro, o sistema ia colapsar. Ou seja, ele tinha um freio. As notas, elas estavam ligadas ao ouro. Mas em 1971, o Nixon, presidente dos Estados Unidos, acabou com esse controle. Os Estados Unidos, eles tinham gasto demais, principalmente com a guerra do Vietnã. E quando os outros países começaram a pedir o resgate do ouro para ele, ele fechou a porta, falou que não ia mais fazer esse resgate em ouro. Com só uma canetada, o ouro deixou de ser lastreado. Esse foi o fim do padrão ouro. A partir daí, o dinheiro virou apenas papel, sem limite, sem freio. Os governos podiam imprimir quanto eles quisessem. Um dinheiro que pode ser criado infinitamente, que sempre perde valor e que transforma todos nós em escravos da inflação. É aí que está o golpe moderno. Quando o governo imprime dinheiro, não aparece em lugar nenhum, mas acontece no supermercado quando tu vai fazer uma compra. Aparece no teu aluguel, na tua gasolina. Os preços sobem e o teu salário não acompanha. Esse é o imposto invisível, a inflação. Você trabalha igual ou mais, mas compra cada vez menos. A nossa produtividade aumenta cada vez mais. Até 1971, a nossa produtividade era acompanhada da nossa recompensa. A partir de 1971, a nossa produtividade deixou de ser acompanhada da recompensa. É como se alguém roubasse horas do teu trabalho todos os dias sem que tu percebesse. E sabe quem nunca perde? É claro, a elite política e o judiciário, que sempre reajustam seus salários acima da inflação. Os bancos que criam crédito em cima do seu dinheiro. Enquanto você, preso na poupança, aceita ser assaltado devagarzinho. No Brasil, a gente já viu o que acontece com o dinheiro fácil. Os anos 80 e 90 foram períodos de hiperinflação. Se você demorasse mais de um mês para gastar o salário, você perdia mais da metade do poder de compra dele. Ou seja, você precisava receber e já gastar. Planos econômicos posteriores, como o Collor, confiscaram as poupanças. Famílias foram destruídas. O dinheiro deixou de ser uma ferramenta de liberdade e virou uma ferramenta de opressão. Mas em 2009, um programador famoso chamado Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, um dinheiro digital descentralizado e impossível de imprimir do nada. Ele é escasso porque ele é limitado a somente 21 milhões de bitcoins. Ele é incorruptível, nenhum governo pode alterar a regra. Ele é global, ele pode ser enviado para qualquer lugar do mundo em instantes. Pela primeira vez em séculos, existe um dinheiro na qual políticos não podem manipulá-lo. Um dinheiro difícil, no meio de um mundo de dinheiro fácil. Esse é o motivo do Bitcoin estar se valorizando tanto nos últimos anos. Isso não significa pegar teu dinheiro inteiro e colocar em Bitcoin. Isso significa entender o jogo. O governo nunca vai proteger o seu dinheiro. Quem protege é você. Você precisa diversificar, ter ativos atrelados à inflação, como por exemplo o CDB 100% CDI. E eu tenho do Banco Bradesco e Itaú. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, explicando como abrir a conta e como investir nesses CDBs. Eles estão pagando em média 1% ao mês líquido. Você também precisa ter uma parte dolarizada e principalmente ter ações e imóveis que resistem ao tempo. E sim, estudar e entender o Bitcoin. O que não dá mais é para confiar só em salário e poupança. Esse é o caminho certo para continuar sendo explorado. O maior golpe do governo contra o seu dinheiro começou há milhares de anos. Mudaram os truques, mudaram as moedas, mas o jogo continua o mesmo. Quem imprime dinheiro rouba o tempo de quem trabalha. A diferença é que agora você tem escolha. Ou você continua sendo vítima do dinheiro fácil, ou começa a construir sua liberdade com dinheiro difícil. A história já mostrou, os governos sempre quebram. A pergunta é, você vai quebrar junto?